Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Santos, o seu instrutor GIS, e hoje eu venho apresentar para você uma dica sobre banco de dados geoespacial. Nós vamos trabalhar com o processo de importação de uma planilha do Excel para o formato GeoPackage. Além do trabalho que eu desempenho numa empresa de tecnologia, eu também dou consultoria acadêmica e cursos. Nessas consultorias eu tenho notado que o povo não tem feito o uso do potencial, nem tem explorado o potencial, do formato GeoPackage nos seus projetos. Exatamente. É muito importante você conhecer como funciona a questão de banco de dados e fazer uso disso aí, colocar isso aí em produção, porque isso é algo que vai trazer realmente um ganho na sua produtividade. E se você curte as dicas do Instrutor GIS, por favor, clique aí no botão inscrever-se no nosso canal no YouTube, clique também no sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Vamos ao nosso vídeo agora sobre a aulinha de GeoPackage. Como importar uma planilha do Excel para o formato GeoPackage? Este é o objetivo desta aula e eu vou apresentar para você as razões pelas quais você deve aposentar o padrão Shapefile. O padrão Shapefile é um padrão que serviu muito bem, nós somos gratos. Só que temos opções melhores. E a opção melhor, obviamente, é o banco de dados geoespacial. Então, quais são as opções que você tem? Você tem o já conhecido Esri GeoDatabase e você tem o GeoPackage. Então, esses dois formatos de arquivo possuem uma série de vantagens que vão fazer você aposentar definitivamente o seu Shapefile. Talvez o cliente ainda queira ali uma entrega ou outra eventual no Shapefile, mas você pode fazer essa entrega de modo que não venha atrapalhar o seu trabalho. E o mais importante, que tal conhecer as vantagens que tem o GeoPackage e o GeoDatabase sobre o Shapefile? É o que eu vou mostrar para você logo a seguir. Muito bem, aqui nós temos a comparação entre o GeoDatabase, que é um formato da Esri, e o Shapefile. O que a gente tem aí para comparar? Visão geral. File GeoDatabase é um dos principais formatos de banco de dados geoespaciais reconhecido pela indústria. Por ser uma tecnologia do grupo Esri, trata-se de um formato de arquivo proprietário. Então, File GeoDatabase significa que é um arquivo GeoDatabase, ou seja, ele não tem os limites que o Shapefile tem. E as vantagens desse GeoDatabase sobre esse Shapefile já fica claro aqui mesmo. Você pode armazenar todos os tipos de geometria, ou seja, você pode colocar em um único arquivo geometria de ponto, de linha e polígono. Porque no Shapefile não. Pontos têm que ser agrupados na camada de pontos, linhas na camada de linhas e polígonos na camada de polígonos se nós vamos trabalhar com feições. É assim que é no Shapefile. Essa limitação foi removida no GeoDatabase. O nome do campo pode armazenar até 64 caracteres. Isso aqui é bem legal, porque geralmente nós usamos a criatividade, usamos a astúcia para criar campos para as colunas da tabela, porque no Shapefile você só tem limites para 10 caracteres. E, obviamente, nós precisamos de mais. E com o File GeoDatabase não tem essa limitação. Você pode criar um campo, o que eu não recomendo, obviamente. Até 64 caracteres não significa que você tem que criar colunas com títulos com 64 caracteres. É a mesma coisa o seu velocímetro lá na moto ou no carro. Não é porque ele vai lá até os 380 que você deve encontrar uma pista para poder verificar se o ponteiro encosta lá, não é verdade? File GeoDatabase não possui limitação física. Shapefile sim. Quando vai começando a passar de 4, 5 GB, você já corre o risco de perder o seu arquivo. Isso não acontece com arquivos GeoDatabase. Suporta raster e vetor simultaneamente. Dentro de um banco de dados File GeoDatabase, você pode colocar um raster e um vetor. Então é bem legal trabalhar com GeoDatabase quando você está fora do ArcGIS Server. E agora eu quero apresentar as vantagens de trabalhar com o GeoPackage quando você está fora do banco de dados PostgreSQL. Quando você não está dentro do banco de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS, você deve trabalhar com o GeoPackage e não com o Shapefile. Por qual motivo? Por esses aí. GeoPackage é conhecido por ser um formato de banco de dados geoespacial padronizado pela organização ODC. GeoPackage é uma tecnologia open source. Então essa é a principal característica do GeoPackage, Ele está em
em constante desenvolvimento por um grupo de indivíduos, obviamente padronizado pela ODC. Vantagem do GeoPackage sobre o Shapefile. Ele é um formato aberto, por padrão ODC, como está ali em cima. Ele pode armazenar todas as geometrias. É interessante, você pode ter um monte de arquivos e passar para o cliente só um único arquivozinho GeoPackage. É uma vantagem muito grande, né? Brutal em relação ao Shapefile. Shapefile você tem aquele trabalhinho de ficar toda hora zipando o arquivo e mandar a família toda. Todos os DBF, todos os SHX, todos os PRJ e assim vai. Então dá mais trabalho. Também tem aquela questão de limite de campo. Você ultrapassa a limitação de 10 caracteres do Shapefile. É muito legal. Eu também não tenho uma limitação física conhecida. Nós já fizemos GeoPackages aqui com mais de 20 GB e está rodando de boa. Suporta raster e vetor simultaneamente. Você pode colocar no mesmo banco imagens e também arquivos vetoriais. Então, GeoPackage ele vai representar para você algo que vai tomar sua atenção. Você é essa pessoa do centro da ilustração e de repente você viu um produto melhor. Embora o produto anterior tente te dar uma seguradinha, você visualizou uma solução melhor. Então, você não perdeu aquele olhar, apesar de você estar trabalhando com aquele formato. Então, é muito interessante você analisar essa questão e julgar dentro da sua organização se é hora de migração ou não, ou permanece tudo como está. E agora vamos ao passo a passo, né, para fazer essa importação de uma planilha do Excel para o XLSX. Você vai fazer mais ou menos 2 ou 3 etapas para você conseguir realizar essa importação. Eu vou trabalhar com uma planilha sem referência espacial. Vou trabalhar com uma planilha sem nenhum dado de georreferenciamento, por exemplo, coordenadas. Uma planilha sem essa informação, ela vai ser importada para o meu banco de dados GeoPackage. Então, quais são os passos? Nós temos aqui, né, nesse workflow. Primeiro você usa o menu camada e usa a ferramenta adicionar camada vetorial e faz o apontamento para aquele XLSX. Não esquecendo de modificar a codificação para o TF8. E você vai visualizar a tabela. Depois que você abre a tabela, aparece nesse padrão. Repare que quando você importa o Excel pela primeira vez para o QGIS, ele já vem com as colunas ultrapassando aquela limitação de 10 caracteres. Então, por enquanto, temporariamente, ele se mantém assim. Na etapa seguinte, eu vou importar esse dado para o meu GeoPackage. Mas antes, eu quero chamar sua atenção para alguns erros que não podem ser cometidos da planilha de importação. Não é exatamente durante a importação, mas o dado, para ser importado, ele deve seguir alguns critérios que são importantes. Por exemplo, problemas no cabeçalho das colunas. É algo que você tem que notar na sua planilha antes de você colocar essa planilha para importação. Que tipo de cuidados são esses? Os textos nos cabeçalhos das colunas não podem ser iniciados com números, apenas com texto. Então aqui tem um exemplo de colunas iniciadas por números no texto do cabeçalho. Não pode. Coloca sempre a letrinha. Um exemplo aqui, ó, é essa tabela que eu estou importando. Eu estou importando uma tabela do censo. E essa tabela, o IBGE começa com V001. É a variável 001 do censo. Então, você vê que ele começa com a letra V e não com 001. Por isso que você não pode iniciar um cabeçalho de qualquer tabela com números, sempre com letras. É o que diz aqui. Então, esses dois estão errados, né, dentro do contexto. Outras informações são importantes. Os padrões de formatação presentes nas planilhas do Microsoft Excel funcionam perfeitamente nesse tipo de aplicação. Porém, quando uma planilha necessita ser transferida para um aplicativo de geoprocessamento, ela precisa ser trabalhada. Quando você está no Excel, num ambiente bem mais familiar, um ambiente bem mais propício para fazer algum tipo de análise tabular, você tem colunas mescladas, você tem cores, você tem campos com espaços, etc. Tudo dentro da normalidade, porque esse é um atributo, um recurso do Excel, não teria problema. Mas quando você prepara o dado para levar para o GIS, aí é importante, antes de você importar, observar se não está acontecendo isso. Já detectei 2 probleminhas aqui. Eu já detectei colunas iniciadas por números e também a questão de uma planilha com células mescladas. Tem que tirar aquilo lá, remover tudo, que não pode. Para o GEO tem que ser bem simples, né?
Desta forma, as colunas mescladas, como eu falei, né, os espaços e a acentuação nos textos dos cabeçalhos das colunas devem ser removidos. Números precedendo o texto das colunas também são proibidos, como eu já falei. Tabelas que possuem coordenadas também podem apresentar problemas se forem formatadas como geral ao invés de texto. Acontece muito, galera. Às vezes o aluno ou a aluna copia uma coordenada de algum lugar e cola no Excel e fica o nome de sem formatar antes o cenário como texto. O Excel tem um padrão lá geral, texto, número, data. Então primeiro você tem que formatar como texto a planilha toda e colar depois as coordenadas, porque as coordenadas ficam bagunçadas, acontece muito. Registros com espaços entre as coordenadas também apresentam erros durante o processo de importação para o aplicativo GEL. Acontece também, às vezes a coordenada tem a coordenada em uma linha, na segunda linha, na terceira linha não tem coordenada, na quarta linha tem coordenada, não vai dar certo a importação disso aí. Se o dado não tem coordenada, ele não pode seguir para o processo de importação natural do GIS. Consegue entender? Funciona dessa forma. E após ter os cuidados de executar aquela primeira etapa de importação, você vai transformar em GeoPacket aquele arquivo temporário. O caminho é simples, com 2 telas você resolve isso. Você usa a função guardar elementos como sobre a camada e depois você faz o apontamento para o formato GeoPacket e determina o local do computador para salvar esse arquivo. É sempre interessante determinar o nome da camada, porque GeoPacket é o banco e a camada é outra coisa. Então, banco de dados é o GeoPacket, mas a camada é o objeto que está dentro do banco, sabe? Então, a camada não precisa necessariamente ter o mesmo nome do banco. O banco pode ter um nome e a tabelinha lá pode ter outro nome, não tem problema. Desmarca essa caixinha de adicionar arquivo que nem faz sentido, né? Você vai exportar, depois tem um procedimento para você se conectar no banco de dados, que é aqui o workflow seguinte. Você vai clicar através do navegador no grupo do GeoPacket, vai fazer o apontamento para aquele GeoPacket que você gerou e vai arrastar depois o arquivo para o seu mapa. É muito simples e a partir daí você está lendo um dado que está no banco de dados, não está mais solto no seu computador. Por isso que é importante você trabalhar com GeoPacket. Então esses são os seus passos para você realizar a importação do formato XLSX para o formato GeoPacket e vou mostrar isso na prática. Beleza, pessoal? Estou aqui no meu QGIS. Aqui, como você pode perceber, eu tenho esses painéis. Caso você não tenha, esse é o painel camadas e esse é o painel navegador. Se você quiser trazer esse painel, é só clicar no menu exibir ou visão em algumas versões do QGIS. Painéis, você vai ter o painel camadas e o painel navegador. É só marcar eles. Daí eu coloco o camadas aqui assim e coloco o navegador logo abaixo dele assim. Certo? Esse painel aqui da direita é o painel a barra de ferramentas de gerenciar camadas. Exibir. Barra de ferramentas, ele chama-se gerenciar camadas. Eu uso ele também. O seu geralmente vem assim, mas eu uso aquele lá porque eu gosto dele. Beleza, vamos importar o arquivo. Se você tem um gerenciar camadas, basta clicar nesse Vzinho aqui de adicionar camada vetorial, que é mais proativo. Se você não tem a barra de ferramentas gerenciar camadas, melhor dizendo, você pode clicar no camada, adicionar camada vetorial. Ou você pode pressionar o atalho. Você viu que tem um atalho ali, ó, adicionar camada vetorial. Ctrl Shift V. Então, se eu tiver aqui no QGIS pressionar Ctrl Shift V, eu trago a janelinha do adicionar camada vetorial. É bem proativo também. Vou fazer o apontamento para ela. Está aqui em CTemp. Excel. Está aqui a minha tabela. Vamos dar uma olhadinha nela aqui primeiro? Vamos dar uma olhadinha nela. Essa é uma tabela do censo. Estou fazendo um trabalho lá no Rio Grande do Norte. E eu tenho aqui a contagem da população para a capital. Eu tenho para Natal. Estou fazendo um trabalho lá. Eu tenho o código do setor e tenho a situação do setor e tenho a variável V001. Da tabela pessoa 3, _RN, do arquivo, né? Ele tem a contagem da população para o Rio Grande do Norte, onde eu estou fazendo o trabalho. Então, é um dado simples, né? Mas ele tem quase 5.000 linhas. Por isso que você tem que trabalhar com os dados do censo, preferencialmente em GeoPacket. Então, eu vou fechar aqui a tabela e agora eu vou fazer o apontamento para ela.
Já olhei aqui, já achei pessoa 03, clique em abrir. E aqui eu troco a codificação para o TF8. Pressiono U para ir mais rápido. E por que eu troco para o TF8 aqui? Porque às vezes tem acentuação na sua tabelinha do Excel e pode ficar bagunçado. Se você colocar como o TF8 não vai ficar bagunçado. Vou clicar em adicionar e pronto. Estou com a minha tabelinha aqui, como você viu. Mega simples de fazer. Abrindo aqui a minha tabela de atributos, ele preserva a mesma estrutura que estava lá no Excel. Ele reconhece que só tenho campos numéricos, por isso está todo mundo alinhado à direita, porque ele reconhece que são campos numéricos. Tranquilo, né? Agora, depois que eu estou com a minha tabelinha no meu projeto, é só salvar como GeoPackage. Vou fechar aqui, botão direito sobre a camada, exportar, guardar elementos como, troco o formato aqui, que é o primeiro da lista, GeoPackage. Em seguida, faço apontamento lá para o meu local, vou salvar no tempo mesmo, Excel. Vou salvar aqui, vou salvar como censo 2010 RN. Vou botar aqui Natal. Quero botar tudo de Natal nesse banco de dados. Quero que... E agora, esse foi o nome, é o nome do arquivo GeoPackage. E agora eu tenho o nome da camada que eu posso botar aqui. Consegue entender? Censo 2010 Natal. Um pouquinho diferente do nome ali, só tirei o RN. E o sistema de referência, como eu vou trabalhar com dados do censo, a geometria do censo, se eu quiser importar depois, ela está no sistema geográfico. Então eu vou fazer o apontamento aqui também de um sistema geográfico, vou deixar o banco já nesse sistema geográfico, e o dado siga 2000. Essa opção aqui eu falei que não precisa deixar marcada, aqui tem essas outras aqui que você pode ignorar também. Você pode recolher esses painéis. Essa opçãozinha aqui de baixo você desmarca, que não precisa. Ele não precisa adicionar esse cara no GIS, que eu já tenho um ali. Clique em OK. E ele vai gerar a camada bonitinho. Então posso remover essa. E agora, para poder me localizar nesse dado, basta apontar aqui para o GeoPackage. Está vendo um grupo? Botão direito sobre ele, nova conexão. E faço o apontamento para o meu banco de dados, que é esse aqui. Censo 2010 RN Natal. É o banco de dados. Após apontar para o banco de dados, você faz a expansão e clica no recipiente dele, que é esse aqui. Clicando no recipiente, eu vejo a minha tabelinha Censo 2010 Natal. Posso clicar 2 vezes ou posso arrastar. Como eu não tenho nenhuma geometria, só tenho uma tabela, eu visualizo assim. E agora, a diferença desta para a outra é que esta daqui tem uma chave primária, um FID. Então, estou dentro do banco de dados, tanto que eu tenho um campo sequencial para cada registro desse dos 4.289. Já trabalhei com tabela com mais de 200 mil registros e fica inviável de trabalhar isso no Excel. E também para abrir no GIS é um trabalhão, dá um trabalhinho. Quando você está com GeoPackage, não, é mais tranquilo. Já é um formato mais robusto e que aguenta todos esses arquivos. Então é assim que você vai importar qualquer tabela do Microsoft Excel para o QGIS no formato GeoPackage. Eu importei para transferir para o GeoPackage. Tem outras ações, eu poderia fazer uma união de tabelas, que vai acontecer em uma união de tabelas. Eu tenho o código do setor e eu tenho a variável que tem a população. Eu vou fazer uma união de tabelas e vou gerar essa informação para o meu banco de dados que eu estou criando lá para o município de Natal. Então, como você pode perceber, é bem tranquilo trabalhar com essa importação e o processo está concluído. Acabou o tutorial. Permita que o GeoPackage faça o trabalho para você. Contagem regressiva objetivando uma migração para o banco de dados. Essencialmente, pessoal, chega um dado momento na nossa carreira que nós passamos a ter a clareza que um determinado procedimento se tornou antigo, né? Sendo este procedimento antigo, temos que procurar melhores práticas. Então esse foi o objetivo desse vídeo de hoje. Farei outros vídeos com operações com GeoPackage e eu espero que você possa gostar desse conteúdo e deixar o seu like e validar o trabalho. Então faça a sua migração, converse com o pessoal que é responsável e verifique se faz sentido ainda até hoje trabalhar com Shapefile, dado o volume de informação geográfica que nós estamos gerando, não é verdade? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.